Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, eu sou mentora de mulheres empreendedoras, sou empreendedora na área da educação, consultora de imagem e estilo e também sou consultora em personal brand, estrategista de marca pessoal. E claro, gente, que amo um salto rosa e um bom vinho Pinot Noir, porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Agora são exatamente 12:01, horário de São Paulo, e eu quero agradecer a nossas ouvintes por já estarem aqui, e também a nossa convidada de hoje, que é a Daniele Delgado, a gente vai falar agorinha com ela. Mas antes disso, vamos dar boas-vindas à nossa audiência, né? Olha, pessoal em peso dos Estados Unidos. Gente, que lindo isso! Estados Unidos está em peso aqui, ó. Califórnia, Los Angeles, Califórnia, São Francisco, Iona, New Hampton, Norte da Califórnia, Washington, Illinois, Texas, Nebraska, New Jersey, Nova York. Que maravilha! Que bom ter vocês aqui. E o pessoal do nosso Brasil, Salvador, Bahia, Alagoinhas, Bahia, Itabaiana, Sergipe, Porangatu, Goiás, Imperatriz, Maranhão, Praia Grande, São Paulo, Condado do Paraíba, Contagem, Minas Gerais, Maceió, Alagoas, São Bento do Sul, Santa Catarina, Santana do Mundaú, Alagoas. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. E hoje o nosso programa tem um tema muito especial, que é saúde mental para empreendedoras. E a nossa convidada de hoje é a Daniela Delgado, que é psicóloga clínica há 10 anos, especialista em reabilitação e inclusão de pessoas com deficiência pela Universidade de Medicina da USP, pós-graduada em psicologia clínica, além de psicóloga clínica. Daniela também é empreendedora, palestrante e possui experiência na saúde pública e políticas públicas. Tudo bem, Dani? Como é que você está? Oi, Fabi, tudo bem? Eu tô ótima. Obrigada pela recepção. Que legal estar acompanhando tantas pessoas conosco. Sejam todos bem-vindos. Eu fico muito feliz, né, Dani? Você que é parceira nossa aqui, que sempre está disposta e disponível para falar de um tema muito importante que é saúde mental, não é mesmo? Então, vamos lá. Você tá aqui em qual região de São Paulo que você está mesmo, Dani? Eu tô em Caieiras. Caieiras é uma cidade do ladinho de São Paulo. Tá certo. É por aqui, é São Paulo, né? Mas vamos lá, vamos começar então, Dani, com o nosso bate-papo, porque o tema de hoje é saúde mental para empreendedoras. E você aí que está nos ouvindo, se tiver alguma dúvida, uma sugestão, algo aí para falar para nós aqui do programa, mandar um beijo e tudo mais, não esqueça. WhatsApp, DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976. Então, vamos começar aqui. Bom, Dani, essa pergunta eu sempre faço para todas as minhas convidadas que vêm aqui, que são empreendedoras. Eu gostaria que você falasse primeiramente para essas mulheres protagonistas que estão aqui nos ouvindo, o que é para você empreender, quais são os desafios como empreendedora? Olha, empreender é um grande desafio, né? Empreender por si só Sim. significa fazer tarefas difíceis, né? Mas hoje a minha maior dificuldade, porque eu empreendo, né? O meu consultório, o meu empreendimento. E eu sinto que a maior dificuldade hoje, para mim, está na área de marketing e vendas. O pessoal da saúde tem essa dificuldade de vender os seus produtos, né? Então, essa é a minha maior dificuldade. Eu tive dificuldade também com a gestão financeira, mas eu já tenho, enfim, me posicionado, buscado conhecimento, e isso está um pouquinho mais tranquilo, mas marketing e vendas tem sido o maior desafio. Né? É aquela coisa, são os desafios que muitas vezes a gente não viu na faculdade, ou de repente você veio do mundo corporativo, e aí você era focado numa área específica ali da empresa, e você não tinha contato com isso. São coisas que quando você decide empreender, né, Dani, você vai ter que aprender, né? São habilidades que você precisa correr atrás, não é isso mesmo? Exato, e a gente acha, né, que empreendedor é uma coisa nata, né? Ai, você nasceu assim. Não, você não nasce, você aprende, né? Você aprende essas habilidades, e é o que eu tenho feito. Eu decidi a ficar só no meu consultório particular, me dedicar a ele há mais ou menos 2 anos, e quando eu entendi que o meu negócio era o consultório, eu fui me munir de conhecimento. E aí eu fui desenvolvendo tanto os conhecimentos técnicos quanto as habilidades para isso. Então, você, empreendedora que está nos ouvindo, não se desespere. É uma questão
de você ir tendo conhecimento mesmo. E o que você tiver muita dificuldade, você fala, olha, isso de fato eu não consegui fazer, aprenda a contratar quem saiba. Exatamente, exatamente. São habilidades que você vai no caminho aí aprendendo, você vai conhecendo pessoas e as coisas vão fluindo para você. Basta realmente ter isso aí e falar, olha, eu vou e é até dar certo, né? Porque o nosso propósito é esse. E Dani, então vamos lá começar com o nosso tema, que é saúde mental para empreendedores. E nós sabemos que as empreendedoras, né, têm que lidar com várias situações, inclusive com estresse, pressão diária, né? E como é que fazer isso sem afetar a saúde mental? Né? Essa pergunta é muito capciosa, né? Bom, empreender envolve, né, entrar numa atividade desafiadora, né? Se você buscar o significado no dicionário, vai ser algo próximo disso. Então, se torna algo estressante. O que a gente precisa ter em mente é que tentar buscar o equilíbrio, sabendo que o equilíbrio não é uma coisa plena, não é que você vai conseguir fazer tudo perfeitamente. Ah, eu vou me dedicar a todas as áreas da minha empresa, tudo vai estar sempre lindo, em casa também, com os filhos também. Não vai ser assim. A gente precisa entender que o equilíbrio, ele envolve certa instabilidade, assim como o empreendedorismo. O empreendedorismo ele tem uma certa instabilidade. Dentro da estabilidade tem a instabilidade. Então é isso que a gente precisa aprender a lidar. Aceitar que a vida dentro da sua estabilidade tem uma certa instabilidade. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Eu acho que a aceitação é algo importante no empreendedorismo. A gente precisa aceitar que a gente vai lidar com desafios, que a gente vai encontrar com impossibilidades como não. Às vezes o cliente não vai querer comprar, às vezes a gente vai ter que lidar com impostos que a gente não tem o que fazer diante desses impostos, a não ser pagar. Então, vai ter que contratar e treinar a equipe. Você vai ter que lidar com todos esses desafios. Então, aceitar, eu acho que é a maior estratégia para você também não sofrer, não se estressar tanto. E Dani, em relação a sinais de esgotamento, porque assim, eu vejo muitas mulheres, principalmente no ambiente corporativo, tem muito disso de sinais de esgotamento, né? Que é o burnout. E quando chega no empreendedorismo, quando eu sei que como eu consigo reconhecer esses sinais de esgotamento, que seria o burnout, olha só, burnout, e como seriam as medidas preventivas, né, para poder evitá-lo, por exemplo? Vamos lá, alguns sinais de esgotamento que a gente pode estar atentas. Esquecimentos, estar sempre irritada, uma fadiga constante, por mais que você consiga descansar. A sensação também de perda de perspectiva com o trabalho. Você trabalha, você não tem mais aquela sensação de realização, sabe? Sim. De perspectiva mesmo que vai para frente, aí você, por conta disso, vai ficando desmotivada no trabalho. Esses sintomas todos juntos, né, esses sinais, já indicam aí um esgotamento. Como prevenir, gente? Primeira coisa é você entendendo os seus limites. Você precisa reconhecer os seus limites. Que eu acho que muitas mulheres têm dificuldades disso, né? Eu falo da lógica da dedicação. Sim. A mulher, ela é criada com base na lógica da dedicação, que tudo ela tem que fazer dedicado, perfeito. E lógico que no empreendedorismo não vai ser diferente. Então, eu acho que a mulher, ela se autossatura para sempre entregar o melhor. Então, fica essa coisa de fazer o perfeito, entregar tudo muito bom. Então, entender que nem sempre vai dar para fazer perfeito, que às vezes a gente vai ter que entregar um resultado um pouco menor, mas pelo menos a gente vai se manter bem para reconhecer os nossos limites. E uma coisa importante é entender os nossos valores inegociáveis. Eu estava conversando eu fui num evento esse final de semana e estava conversando com uma outra empreendedora, e ela falou: o meu horário de almoço é inegociável. Eu falei, nossa, encontrei alguém parecida comigo. Porque o meu horário de almoço é inegociável, o meu horário de dormir também é negociável. Isso para mim é inegociável. Tem que ver, por exemplo, para você, Fabio, o que é inegociável? Sim. Talvez para você, inegociável é abrir mão no final de semana. No final de semana eu trabalho. Talvez para uma mulher que é mãe, empreendedora, ela vai colocar que o negociável dela é não perder tempo com os filhos, poder estar com os filhos. Então, você precisa reconhecer os seus limites e estabelecer os seus valores negociáveis, porque é isso que vai te manter ligada às coisas boas, às coisas prazerosas. E eu sempre falo também, Fabi, ter momentos de pausa. A pausa é necessária. A gente precisa colocar pausas nas nossas rotinas. Então,
fez um pouquinho de atividade, descansa um pouquinho. Sim, porque senão a pessoa ela fica no modo automático, que muitas vezes ela fala, nossa, não tem descanso para nada, mas é porque você não se posiciona em relação a isso. Fala, olha, eu vou ter as minhas paradas, porque eu preciso lá, vamos supor, você trabalhou 1 hora, né, direto, tem lá seus 10 minutos de descanso e volta novamente, mas tudo isso, claro, você saber fazer isso e com disciplina também, né? Porque muitas vezes a gente começa, nossa, essa semana vai ser assim, aí começa. Aí daqui a pouco, no meio da semana, já surge alguma coisa, aí você, só hoje não vai dar nada. E quando você vê essa disciplina, essa rotina que você queria criar para você, já caiu no esquecimento, né? Então a gente precisa ser muito, a gente tem que ter esses objetivos muito claros, porque toda essa clareza que você tem vai chegar, né? Isso aí tá tudo ligado aonde você quer chegar, né? Não é só lá o que eu preciso fazer para o meu negócio para crescer, mas e a sua vida pessoal? Tudo que acontece nela, com certeza vai impactar no seu negócio. E isso envolve qualidade de vida, né, Dani? Exato. Lembrando que você é o seu empreendimento, você é quem trabalha, você é quem faz o seu empreendimento acontecer. Se você não está bem, isso não acontece. Exatamente, exatamente. Tem uma frase, alguma das convidadas que falou aqui esses dias, que não é, né, a sua empresa, o seu empreendimento que quebra, né? É o emocional da empreendedora que faz uma empresa quebrar. Então, se você não tem principalmente aí, a gente falando de saúde mental, né, falando um emocional que você esteja ali em busca desse equilíbrio e que realmente tenha consigo os seus valores inegociáveis, em algum momento você vai desanimar, em algum momento algumas questões ali vão vir à tona. Então, a gente tem que estar sempre buscando isso. E isso é importante para você manter um negócio. Porque assim, a gente não vai sempre estar naquela linearidade, né? Sempre vão acontecer os altos e baixos, sempre vão ter os obstáculos. Não tem como falar que não tem, né? Mas, gente, olha só. Dani, queria saber mais uma coisa. Como vai ser limites saudáveis? Porque, assim, a empreendedora, quando ela começa, muitas vezes tem aquela coisa do perfeccionismo, bem como você falou, né? E, às vezes, esse perfeccionismo não deixa ela ter os limites saudáveis, principalmente em relação a relacionamentos. E como preservar isso na saúde mental? Vamos lá, então. Esse é um desafio, né? Eu sempre falo de rede de apoio. A gente tem que ter uma rede de apoio. E quando você busca montar a sua rede de apoio, você precisa estar atento a quem você quer que esteja na sua rede de apoio, nessa caminhada com você. Porque a rede de apoio é onde você vai se fortalecer. Então, eu busco esse exemplo eu sou orientadora parental, então eu entendo um pouco de maternidade, parentalidade. A rede de apoio para uma mãe é aquela pessoa que vai na tua casa, vai te ajudar com o bebê, com a casa, vai te ajudar emocionalmente se você precisar. É a mesma coisa. Quando a gente tem um negócio, a gente precisa da rede de apoio. Aquela pessoa que a gente vai ligar desesperado, vai acolher. Aquela pessoa que às vezes a gente vai precisar de uma ajuda, tipo, olha, esse mês entrou muito cliente, vem me ajudar num processo, a pessoa vem. Então a gente precisa ter uma rede de apoio. Então a gente precisa escolher pessoas que estejam ali para nos pôr para cima, também para nos dar dados de realidade. Isso é importante. Sim. E que também sejam pau para toda a obra, né? Não adianta também ser alguém que não se coloca a ajudar. Então, é importante a gente buscar esses laços numa rede de apoio. Geralmente, as pessoas querem essa rede de apoio que venham da família. Mas é comum a gente escutar de empreendedoras, ai, meu marido não apoia, ai, meus pais não apoiam. Nem sempre sua rede de apoio vai estar na família. Às vezes vai estar no amigo, às vezes vai estar no pessoal do bairro que gostou do seu produto e vai sempre comprar, vai sempre indicar. E são esses sinais que você tem que buscar na sua rede de apoio. E aí você vai construindo sua rede de apoio. Exatamente, olha que importante, né? É muito bom você colocar isso, porque muitas vezes realmente não é esse apoio no empreendedorismo, você não vai ter na família, né? E a gente escuta muito isso. Mas você saber que existem outras redes de apoio, sim, principalmente em grupos de networking, que é importante também. Então, você está no meio dessas pessoas que você vai ter esse relacionamento saudável também, que é importante a gente ter esse relacionamento saudável, e que tenha limites também, e que não seja um lugar tóxico, né?
não seja um lugar tóxico, porque seja um lugar de troca genuína, realmente, de experiências ali. Isso é muito importante, né? Bom, Dani, a gente vai entrar em um outro aspecto, mas a gente vai entrar no próximo bloco. A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo, agora é 12h15, e a gente já volta, então não saia daí. Olá, voltamos aqui com o programa Elite Rosa na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. E hoje eu estou com a Daniela Delgado, falando sobre o tema saúde mental para empreendedoras. E hoje estamos tendo bastante mensagem. Temos duas mensagens aqui da Raquel, de Goiânia, e Arlete, de BH. E quero aproveitar já mandar um abraço e um beijo para todas que estão nos ouvindo aqui do Guarujá, São Paulo, Sete Lagoas, Minas Gerais, Ribeirão das Neves, Minas Gerais, Canoas, Rio Grande do Sul, Goiânia, Goiás. E Dani, vamos continuar aqui. A Raquel de Goiânia, ela mandou uma mensagem. Olha só. Eu tive que afastar do trabalho por sobrecarga de trabalho. Achei que estava tudo ok, que eu dava conta. Até que o dia que eu tive uma crise no carro, falta de ar, rosto parecia inchar, desespero total, quase bati o carro. Depois fui orientada a me afastar um pouco da rotina louca e comecei terapia. E agora estou voltando ao trabalho. Mas aprendi que não aguento o peso do mundo. E aí, Dani, sobre essa mensagem da Raquel. Raquel, muito obrigada por compartilhar, tá? De coração. Um grande beijo, um abraço para Raquel. Sei como é isso, porque eu já passei por algo muito semelhante. Sinta-se abraçada. Que bom que você tem conseguido se reconstruir. Você fez o correto, você procurou ajuda e está se cuidando. Eu falo muito de saúde mental como prevenção, mas a gente precisa entender que se deu ruim, né? Fiquei mal, não tem problema, gente. A gente vai se cuidar, vai buscar terapia, vai buscar psiquiatra, se for o caso, tomar medicação. O importante é isso, às vezes a gente não consegue fazer a prevenção, que é buscar os sinais e tentar controlar o ambiente para que não piore, ou enfim, não se torne algo. Mas às vezes a gente tem que ficar mal para reconhecer que deu ruim. E aí o importante é fazer o que a Raquel fez, tá? Procurar ajuda. E aí a gente procura ajuda profissional, como ela fez, e também na nossa rede de apoio. Por isso que no bloco passado eu falei de construir uma rede de apoio e procurar os seus valores nessa rede de apoio, porque é com ela também que você vai buscar ajuda cotidiana, com a sua rede de apoio, né, pessoal e com a sua rede de apoio profissional. Então, se você adoeceu, aconteceu que nem a Raquel, teve aqui a coragem de compartilhar a história dela conosco, também façam isso, procurem ajuda profissional. Exatamente. E Dani, e aí pegando o gancho ainda do depoimento da Raquel, você atende bastante empreendedoras, né? Mulheres ali que estão passando por algum processo. Eu já fiz muito terapia, eu falei que eu quero voltar a fazer terapia. Gente, terapia é muito, assim, libertador, né? Eu acredito, assim, que todo mundo deveria fazer terapia. Porque são várias descobertas nesse processo. Mas eu queria que você falasse, assim, para a gente, já pegando o mesmo gancho da Raquel aqui, das empreendedoras, principalmente, quais são os sinais de alerta? Porque você disse alguns. E como você atende várias empreendedoras, você deve ter várias dores, casos que chegam para você, que elas têm que estar atentas em relação à sua saúde mental, mas principalmente em questões de relacionamentos tóxicos, que muitas vezes a gente acha que a gente não vai dar conta, que está acontecendo isso e aquilo, que entra na questão do síndrome da impostora, e, na verdade, é um ambiente que é tóxico. Como saber se esse ambiente realmente é tóxico? Como que você pode nos ajudar aí, dando exemplos para essas mulheres que estão nos ouvindo? Bom, vamos lá. A gente chama de red flags, né? Em inglês, na verdade, é uma bandeira vermelha, né? Tem alguns sinais que a gente observa no outro, no ambiente, que já levantam essas bandeiras vermelhas. E no trabalho, a gente também tem que ficar atento, porque depois que o conceito de síndrome da impostora ficou conhecido aqui no Brasil, faz uns 4, 5 anos, tudo virou síndrome da impostora. Mas a gente precisa estar atento, porque a síndrome da impostora pode estar ligada às coisas que necessariamente não são só síndrome da impostora. Você pode ter convivido anos num ambiente machista. A gente sabe que o mundo corporativo, ele majoritariamente é masculino. Então, ele tem um cunho mais machista. Se a gente for pensar, Fabi,
até a década de 60, as mulheres não podiam abrir conta no banco. Uhum. Então, assim, Sim. é recente isso, não é tão antigo assim, se você for parar Uhum. pra pensar. Então, a mulher não tinha tanta liberdade como ela tem hoje. E os resquícios disso ficam. A gente sabe que tem empresa que evita contratar mulher, porque a mulher tem a chance de engravidar. Ou Uhum. se mulheres têm filhos, sabe que a mulher pode ter saídas para ter que pegar o filho na escola se estiver doente, ou levar no médico. Uhum. Então, tem empresas que evitam. Então, isso é muito comum. Isso já são bandeiras para ficar atenta. Se você sabe que a empresa tem essa política, se você já ouviu dizer, fique atenta, tá? Uhum. A gente também tem que ficar atenta a sinal de racismo, classismo, que isso também acontece, tá? A gente tem que sempre prestar atenção nesses cenários, porque quando a empresa coloca esses pontos, parece que você é errada, que você não é o Uhum. suficiente. E Uhum. aí você realmente acaba se sentindo suficiente. Ah, não, eu não sou capaz. Eu não tenho todas as competências para aquele cargo. Não Uhum. fui eu que fiz, eu fiz porque eu tinha uma equipe. A gente vai se sentindo insuficiente, mas na verdade, provavelmente teu chefe tem esse discurso, você só conseguiu fazer porque você tinha uma equipe. Provavelmente você ouviu isso no seu ambiente. Então, Uhum. fique atenta com o discurso do seu chefe também. Perceba as palavras que ele usa para falar de você, do seu trabalho. Isso é muito importante para você se manter atenta. Exatamente. E aí, citando, né, situações que acontecem no corporativo, mas você é empreendedora, porque muitas vezes você vai, de repente, empreender em um negócio que muitas vezes o ambiente é mais de homens, né? Porque existem negócios que o ambiente é mais masculino. E aí você tem que entender também onde é que ali não está sendo, né, não tá sendo uma situação de machismo, algo do tipo, e aí você pode se sentir, né, nessa situação. Então são várias questões que a gente tem que observar. Nem tudo, como a Dani disse, é síndrome da impostora. Né? Muitas vezes são locais que você está, que são tóxicos. E a gente está falando de trabalho, mas pode ser principalmente em ambientes que você se coloca. Às vezes, gente, até na família, infelizmente. Então, a gente tem que começar a olhar isso, tá? Bom, E se posicionar, né? Eu lembro que exatamente. teve uma influenciadora que ela lançou uma marca de roupa e Uhum, a grade dela ia só até o G. E muita gente criticou ela porque ela tem uma irmã gorda e ela falou: poxa, sua irmã é gorda, você sempre defendeu a ideia de ter uma grade longa e sua grade só vai até o G. E aí, depois de um tempo, ela falou que com os parceiros dela, ela brigou para ter uma escala acima do G, ter GG, extra G, só que eles acharam que não era o momento ainda. Ela uhum, não conseguiu se fazer ouvir. E uhum, isso impactou diretamente. Ela perdeu credibilidade, ela foi muito criticada por ter uma grade tão pequena de peças de roupas. Não sei se uhum. eu falei que era de roupas, mas enfim. Então é importante que às vezes as pessoas vão abafar a voz da mulher. Depois é isso. Ela é quem sofreu as críticas foi ela, né, do Exatamente. público dela. Ela Uhum. poderia muito provavelmente não se sentir capaz, sendo que na verdade ela tentou colocar isso para os parceiros dela, mas os parceiros não a ouviram. Exatamente. Isso que você falou é muito importante, essa questão de você ter voz, né? Muitas vezes você está em ambientes que você não é nem porque, não é porque você não se posiciona, é porque não te dão voz. Efetivamente isso. E aí você acha que o problema está em você. É. A gente precisa saber, né, discernir isso. Isso é muito importante, né? E Dani, em relação à confiança e autoestima, principalmente mulheres, né? A gente sabe que a mulher ela tem toda essa questão de ter que estar sempre desenvolvendo autoestima, trabalhando a autoconfiança, que principalmente no empreendedorismo é algo que pega bastante. Né? A questão da comparação, tem toda essa situação. E como isso influencia a saúde mental? Sabe, eu acho que é importante, a mulher se cobra muito de ter Uhum, resultado, de estar tudo com tudo perfeitinho. Esses dias eu estava na terapia, eu também faço terapia, e eu estava numa semana que eu estava organizando muita coisa administrativa, fazendo uhum, trabalho de recaptação, uhum, pós-venda, e eu comentei na terapia que eu estava muito satisfeita com tudo que eu estava fazendo, eu estava muito feliz. E uhum, aí, por alguns segundos, veio na minha cabeça, orgulho. E aí eu falei, minha uhum, terapeuta, eu tô orgulhosa do que eu tenho feito na minha empresa, no meu consultório.
E aí eu me dei conta que fazia tempo que eu não sentia essa sensação de orgulho de mim mesma. E aí minha autoestima foi lá em Sim, cima. sim. E aí eu percebi, tô contando essa história e compartilhando com vocês, porque eu percebi como foi importante nomear o que eu estava sentindo, nomear como orgulho. Uhum. Porque a gente fala de autoestima como se fosse uma entidade, né? Como se fosse algo inalcançável, né? Ai, fala de autoestima. Mas a Uhum. autoestima está em todos esses detalhes. Eu Sim. me senti satisfeita, orgulhosa com o meu trabalho, feliz. Então, é importante a gente nomear. Talvez se eu só falasse para ela, eu estou fazendo a parte administrativa, eu estou feliz com isso, não teria o mesmo efeito quando eu reconheci que eu estava com orgulho de todo o trabalho que eu estava construindo. Então, o que, que eu recomendo? Mulher, você que está nos ouvindo, toda semana, olhe para o trabalho que você fez e tente dar uma palavra do que você está sentindo. Se for preciso, anota num caderno. E quando preciso, volte lá naquele caderno para você entender o que sustenta a sua autoestima. É o meu orgulho quando eu consigo me dedicar ao processo da minha empresa, é o meu orgulho quando eu faço um pós-venda e tenho Uhum. de volta o retorno eu falo de um paciente, né? Mas Uhum. de um cliente de Sim. vocês. É quando eu consigo participar com uma mulher tão importante como a Fabi aqui numa Ah, entrevista. obrigada, Dani, sim. Então, é isso, gente. A gente precisa nomear e reconhecer esses lugares. Senão vai passando batido e a nossa autoestima vai minguando. Uhum. E é legal você falar isso, porque eu vejo muitas empreendedoras, né? Porque, como eu falei, essa questão da comparação. A gente tem que entender que cada uma de nós tem uma jornada. Cada uma de nós tem uma vida diferente da outra, né? A gente veio de uma família diferente, a gente teve vivências diferentes, a gente teve oportunidades diferentes, recursos diferentes. Então, quando você se compara a outra pessoa, é muito injusto você querer fazer essa comparação. Porque, gente, como eu bem falei, né? Cada uma tem uma vida diferente. E aí Exato, você quer Fabi. comparar com a situação de outra pessoa que de repente está, não sabe, uma concorrente, por exemplo, né? Que está vendendo, que está bombando. Mas, gente, você já pegou a história dela? O que que essa pessoa já passou? O que que ela já teve de aprendizado? Aí você está começando agora e você está comparando com alguém que já tem 10 anos De caminhada, né? É na injusto caminhada. contigo, né? É injusto com você, né? Então a gente precisa parar e olhar para o nosso processo. Eu sempre falo, olha, olhe para a sua jornada, né? Tenha carinho, tenha compaixão com a sua jornada e vai. Trilhe aquilo que você quer para a tua vida e vai, né? Uhum. Nesse caminho, coisas boas vão acontecendo, pessoas boas vão aparecendo. Ontem eu fui num evento e a palestrante falou sobre a semeadura, né? O que a gente planta, a gente colhe. Mas uma coisa que ficou muito na minha cabeça foi, ela nunca esqueça de plantar. Porque na Bíblia fala, tempo de plantar é tempo de colher. Mas ela não fala Uhum. que você tem que deixar de plantar. O plantio é sempre. Por mais que, já estou colhendo, mas continue plantando. E você tem que semear aquilo que você quer lá na frente. E dar nome para isso também. Foi importante, você falou da questão das emoções, o que você está sentindo, dar nome para isso, mas em relação também ao que você quer para a tua vida, dar nomes e semear, que lá na frente você vai colher. Mas nunca você pode deixar de plantar. O plantio é para sempre, que a colheita vem, E né? até aproveitando isso que você falou do semear, né? A gente precisa saber que semente a gente está plantando, né? Se eu plantar cenoura Exatamente. e eu vou querer uma melancia, não vai dar certo. Não vai dar Então, certo. por isso que a Fabi falou, a gente precisa nomear, a gente precisa saber o que a gente quer para eu plantar a semente do que eu quero. Se eu quero vender melancia, eu vou plantar semente de melancia, não adianta eu plantar qualquer semente. Então, a gente Exatamente. precisa dar nome para os nossos projetos, porque a gente almeja, porque a gente quer. Uhum. É semear nos lugares certos, né? E é claro que vai acontecer situações que você vai semear em lugares errados, mas aí você tem que voltar para si, entender por que é que você semeou no lugar errado, né? E aí a gente volta para nós mesmos. Que aí é importante a clareza. Ó, aqui dando continuidade, Dani, tem mais uma outra mensagem aqui. Da Arlete de BH. Ela falou que está ligadinha no programa e hoje é aniversário do marido dela. Estamos ouvindo juntos. Olha que legal. Parabéns, Arlete, pro teu marido, né? Muitas felicidades, muitas bênçãos aí para vocês dois. E que bom que ele está ouvindo também, né, Dani?
legal ter um marido participativo, assim, Exatamente. parabéns, parabéns pela participação para o marido e parabéns, muitos anos de vida, viu, para o maridão. É isso aí, gente. É muito bom quando tem esse compartilhar, principalmente, né, com as pessoas que estão ao nosso lado. E é muito legal quando no programa as nossas ouvintes participam, tá? Eu falo muito mulheres aqui, mas tem homens também que escutam a gente. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Bom, então agora são 12h35, nós vamos para o nosso próximo intervalo e a gente já volta, não saia daí. Olá, voltamos então com o nosso programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. E hoje eu estou com a Daniela Delgado, batendo um papo sobre o tema saúde mental para mulheres empreendedoras. E hoje está sendo um bate-papo bem interessante. E, inclusive, as nossas ouvintes estão mandando até depoimentos, o que é muito interessante, e até para a gente poder saber que todas nós mulheres temos situações que nós passamos na vida, mas, acima de tudo, que nós temos que buscar ajuda, que a gente tem que saber que existe um caminho, principalmente se apaixonar pelo seu processo, é o seu processo, é único e depende de você. Ó, aqui tem pessoas de Santo São Paulo, Santo André São Paulo, Santa Luzia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, capital, Cruz das Almas, Bahia, Cícero Dantas, Bahia, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Nova Lima, Minas Gerais. Agora são exatamente 12h44 e vou continuar o bate-papo aqui com a Dani. Dani, voltando aqui para o nosso bate-papo, como que a gente pode, então, criar um ambiente de trabalho, né? E aí, falando das empreendedoras que têm seus negócios, né, no empreendedorismo, que promova confiança e valorização nas habilidades pessoais, habilidades profissionais que ela tem, e para reduzir, claro, essa questão da saúde mental e até essa prevalecência, né, da síndrome da impostor, que a gente já conversou aqui, que nem sempre a síndrome da impostor pode ser um ambiente tóxico, né? Bom, você quer entender um pouco melhor como manter a confiança sendo empreendedor. Exatamente. Tá. Eu acho que o foco número 1 é, de fato, como você disse, confiar no teu processo, não se comparar com os outros. A gente já falou isso, né? A gente sabe que tem empreendedoras que estão no mercado há 10 anos e é injusto conosco, é injusto com elas, porque elas têm as suas histórias, elas estão no mercado há muito tempo e talvez nós ainda não passamos por essa história. Então, é importante também não se comparar, confiar no teu processo, saber que isso vai acontecer, falhas vão ocorrer, e, acima de tudo, também buscar se capacitar. E quando eu digo se capacitar, não é só também buscar fazer cursos, mas também se preparar emocionalmente, se capacitar emocionalmente. Eu conheço muitas empreendedoras que fazem milhares de cursos, fazem mentorias, elas buscam sempre melhorar a empresa, porém elas não cuidam delas, emocionalmente falando. Elas não trabalham habilidades emocionais, elas não olham para elas. Então, quando eu falo de se capacitar, é desse cuidado consigo. É importante você estar bem para você conseguir manter uma empresa. Como você disse lá no começo, né, que uma outra convidada falou, quem quebra, na verdade, somos nós, né? Não necessariamente a empresa. Então, a gente precisa se cuidar. E se cuidar é essa questão de se capacitar, que eu acho que está tanto na parte educacional, mas também está nessa parte de cuidados. E a gente tem uma ideia de que autocuidado é fazer skincare, ir na academia. Pode ser isso também, mas vai além disso. O autocuidado, né, ele envolve você lidar com as suas emoções, envolve você conseguir lidar com a sua história, em você conseguir sustentar o processo. Nem sempre o processo vai ser gostoso, vai ser fácil. Por isso, quando a gente fala, confia no processo, se apaixona pelo processo, algumas pessoas ficam bravas, né? Ai, mas o processo está tão difícil, não dá para eu gostar. Por quê? Porque é desafiador, mas não tem outra maneira. Então, você precisa cuidar emocionalmente para você conseguir ver brilho nisso tudo e cuidar disso tudo. E é importante que você falou, porque dessa coisa da empreendedora sempre estar buscando cursos e mais cursos, mentorias, e muitas vezes esquece de cuidar dela, né? Que é o que está dentro. E aquela coisa do autoconhecimento vem antes do autodesenvolvimento.
Porque quando a gente se conhece, a gente está cuidando, a gente está, né, trabalhando aí essas questões, a gente tem clareza. Gente, eu gosto muito dessa palavra, clareza, clareza. Por quê? Quando eu tenho muito claro o que eu quero, onde eu quero chegar, você começa a enxergar ali nesse processo, no seu processo, que você precisa trabalhar várias questões. Não só práticas do dia a dia, do seu negócio, mas de si mesma. E olha, é incrível. E aí, trabalhando com empreendedoras, estando no meio de empreendedoras, a gente percebe o quanto nós temos muitas crenças, né, Dani? E muitas crenças que muitas vezes vai afetar a sua saúde mental, porque a gente, que nem você falou lá no início, da lógica da dedicação, da mulher que tem que cuidar, que ela tem que ser a cuidadora, e muitas vezes ela se esquece dela, ela cuida do outro, mas ela não cuida de si mesma, né? Ou seja, está sempre cuidando de alguém, né? Mas ela tem que entender que, acima de tudo, ela precisa se cuidar. E bem como você falou, não é só skincare, tá bonito, cuidar do cabelo, no salão, isso é ótimo, maravilhoso, que mulher que não gosta, né? É muito bom para a nossa autoestima também. Mas entender que, acima de tudo isso, existe a saúde mental. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender um monte de coisas que a gente fez no passado, decisões que a gente tomou, que fala, nossa, não fazia sentido, mas não fazia porque você não se conhecia. Uhum. E aí você vai tomando decisões porque você vai baseado naquilo que falam para você não para olhar para si mesma, e você vai muito no automático. E aí, muitas vezes, você acaba tomando decisões que não seriam as corretas ali, mas era com um autoconhecimento aquele que você tinha de você mesmo. E aí, claro, que quando você descobre realmente aquilo que você quer, você ajusta a rota, né? Você faz os ajustes necessários, não é isso? Exato, exato, Fabi. A gente precisa entender que o autoconhecimento ele faz parte desse processo de empreendedoras. Algumas empreendedoras, óbvio, a gente abraça a oportunidade. Surgiu uma Sim. oportunidade, esse negócio é importante para o mercado, vou abrir. Mas a gente também precisa se conhecer nesse processo, né? Nem toda história de empreendedorismo é linda, né? Esses dias eu estive num evento, foi no sábado, que uma moça comprou um salão bem conhecido, não vou dizer o nome, mas foi isso, assim, ela se separou e ela precisava, o marido era rico, ela precisava, enfim, tocar a vida dela, ela comprou um salão, já com toda a estrutura montada, e ela só ampliou mais ainda ele. Não tem muita história bonita em cima disso, mas o que ela construiu depois disso foi muito bonito. Não tinha segredo, ela só comprou um salão pronto, mas ela ampliou ele. Ela abraçou essa oportunidade. Então, gente, e ela não sabia nada de empreendedorismo, ela aprendeu junto com o salão. A gente precisa entender que se autoconhecer é importante. Talvez, e ela, hoje eu escuto ela falar, eu acho ela uma empresária que super se posiciona, você aprende muito. Cada vez que eu vejo ela falar, você aprende, porque ela se conheceu nesse processo. Ela se conhece tão bem quanto o negócio dela. Parece que ela e o negócio dela é uma coisa só. Exato, é bem isso. Olha que legal, né? Ou seja, o negócio, a sua essência, você vai passar para o seu negócio. Exato. Né? Então, é como se fosse, acaba sendo quase que um só. Mas, claro, que tem lá esses processos e tudo mais, mas você tá naquele negócio, você respira aquilo, e isso também está muito na cultura daquele negócio. Depois que você vai crescendo, vai tendo colaboradores, né? Essa cultura organizacional, isso vai muito, você vai trazendo muito os valores que você tem, aquilo que você acredita para o seu negócio. Exato, e se você não está bem, então o negócio exatamente, vai também não vai. Vai, exatamente. Quando a gente entende isso, a gente, que às vezes demora, tá? Às vezes demora para a gente entender, e tá tudo bem. A gente precisa estar no momento, né? Muitas vezes a gente está naquele automático, as coisas não estão acontecendo e tal, e você, no momento, chega para você algumas informações, e você acha que não é para você naquele momento e tal, mas vai chegar. Então, quando você tem a oportunidade de ouvir pessoas falando que passaram pelo processo, fala, opa, eu vou começar a olhar para o meu. O que é que eu estou fazendo? Será que eu não preciso trabalhar mais isso aqui? Será que eu não preciso, de repente, procurar uma terapia? Que eu falei, terapia é vida. Então, vejam, você vai melhorando o teu negócio e você também vai junto nesse processo. Nesse processo de busca de crescimento do teu negócio, você percebe que quem tem que crescer é você. Exato, porque se você só melhora o seu negócio e não cuida de você, uma hora vai quebrar.
Se a sua empresa não estiver muito estruturada e você se ausentar, a empresa vai junto. Então, você precisa estar muito bem cuidada. Exatamente. Olha, gente, que legal, hein? Falando sobre isso, justamente para vocês entenderem, né? O processo é teu, é único, exclusivamente seu. Ninguém vai fazer por você. Então, você vai ter que caminhar com as suas próprias pernas. Vai doer? Vai ter muita coisa que não vai ser, como o Deane disse, né? Não vai ser gostosinho, não vai ser. Só que você precisa estar preparada para isso, porque é a jornada, não é mesmo? Bom, agora é 12h53, a gente vai para o nosso último intervalo, a gente já volta, então não saia daí. Voltamos aqui com o nosso programa Elite Rosa na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres, e nós estamos finalizando aqui, mas mandando um beijo e um abraço para o pessoal que entrou aqui de Várzea Grande, Mato Grosso, Joinville, Santa Catarina, Salvador, Mediações Souza presente, eu não sei, é aqui a cidade, se é Mediações Souza, é cidade, né? É São Carlos, São Paulo. Um abraço e um beijo para vocês. E, Dani, eu quero te agradecer por você estar aqui, da sua disponibilidade de vir falar sobre esse tema tão importante para as mulheres empreendedoras. Então, eu queria te agradecer e eu queria que você passasse seus contatos, né, para que as mulheres possam entrar em contato com você, suas redes sociais. Fique à vontade. Fabi, eu que agradeço, é sempre um prazer estar com você, ainda mais para falar de um tema que eu acho tão importante. Muito obrigada. Bom, gente, eu faço um atendimento específico para mulheres empreendedoras e mulheres que são líderes. É um programa específico voltado para mulheres que estão nesse cargo ou então que empreendem. Então, podem me procurar. O meu Instagram é @psico.daniela_delgado. Se você quer passar comigo, tem interesse, pode me mandar mensagem no direct, sou eu mesma que respondo. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato. Eu atendo aqui presencial em Caieiras, mas eu atendo online a todo o Brasil e o mundo. Pessoal dos Estados Unidos, também atendo pessoal de fora. Qualquer coisa é só me procurar. Exatamente. Dani, muito obrigada de coração por você estar aqui. Eu sei que você é parceira, é uma mulher que está sempre ali para nos ajudar também. E a troca é muito genuína, principalmente quando a gente fala sobre saúde mental, né? Somos empreendedores e sabemos muito bem como é que é isso, como é que é essa vida de empreendedora. Então, quando a gente se traz esses temas, é justamente para mostrar. A gente também passa por isso, mulheres. Então, né, é importante vocês saberem também que não é que a gente está falando aqui que a gente, né? A gente também passa por isso. Exato, somos empreendedoras e passamos. Exatamente. Então, eu quero agradecer, Dani, pela oportunidade de você estar aqui. Nossos ouvintes que estiveram aqui, que passaram por aqui, deixaram seus recados, muito obrigada de coração. E a gente vai terminando, assim, o programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Não esquece de me seguir também, @FabiSama, do LinkedIn, também na Fabiana Sampaio Machado, tá? E lembrem-se, quando mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Eu espero vocês na próxima semana. Um abraço e até mais. Tchau, tchau, Dani. Tchau, Rádio. Obrigada.